Muito boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo aí em outro horário. Nessa live de hoje eu vou falar de algo que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa ter para realmente conseguir prosperar na vida. Esse vai ser o nosso tema aqui de hoje, prosperar em todos os aspectos. Esses pontos que eu vou trazer para vocês hoje vão ser realmente um caminho para quem está buscando essa completude e poder pessoal. Eu vou falar boa noite com quem está chegando aqui, e aí quem estiver assistindo a gravação depois podem adiantar um pouquinho. Boa noite, Liliane, Polly, Luziana, boa noite, Iris. Boa noite para todas vocês. Hoje a nossa live é uma live de esquenta para o workshop. Ainda tem algumas semanas aí, acho que 2 semanas até o workshop. Mas eu quis fazer lives, eu vou fazer lives aqui com vocês segunda, terça e quarta. Essa semana e na semana que vem. E aí na terceira semana também vai ser segunda, terça e quarta, só que lá no outro canal, que é o YouTube... Eita, não pode falar o nome. Mas lá no outro canal eu vou falar com vocês lá, trazer o workshop nos dias 16, 17 e 18. Aliás, gente, vai ter eclipse nos dias. Eu quero conversar com vocês sobre isso também. Mas aí eu vou fazer lá, porque lá eu consigo usar... Deixa eu até mostrar para vocês, olha só. Eu consigo usar os slides, até já coloquei aqui, para conseguir usar os slides ali com vocês. Trazer tudo o que eu venho sentindo, todas as orientações que eu venho sentindo da minha intuição, que eu venho recebendo inspiração para compartilhar com vocês. E aí estou aqui fazendo as lives de esquenta. Essa live de hoje eu vou conversar sobre uma das primeiras questões que eu comecei a olhar desde quando eu comecei a fazer exercícios de equilibrar os chakras, de ativar os chakras. Essa questão que eu vou trazer na live de hoje para vocês foi a primeira coisa que me apareceu, foi a primeira questão que apareceu, e por isso que eu falo que sem esse processo que a gente vai estar conversando aqui hoje, é praticamente impossível a pessoa conseguir prosperar na vida. E aí eu falo da prosperidade não somente a material, como a prosperidade em todos os aspectos, tá? Boa noite, Islane querida, Deia, boa noite, a Márcia, boa noite para vocês, para todo mundo que está chegando. Vou dar mais um tempinho aqui e vou comentar com vocês já, gente, sobre o eclipse, né? Teremos eclipses, estamos tendo eclipses aí e energeticamente eles acabam nos auxiliando bastante, assim, bastante mesmo, para que a gente consiga perceber quais são as questões que estão dentro de nós que ainda precisam ser resolvidas. Então parem para observar questões dentro de vocês que estão aparecendo nesses dias agora. Eu vou comentar hoje, nessa live de hoje e nas próximas também. Eu vou trazer alguns conceitos para auxiliar nesse processo de identificar aquilo que está dentro da gente e que está incomodando, tá? O workshop não foi à toa que eu escolhi uma data ali de eclipse, que é justamente para ensinar todo mundo a conseguir olhar para essas questões internas das nossas sombras, tá? Conseguir olhar para esses movimentos internos com mais amor. E o principal, conseguir utilizar essa energia, esse potencial gigantesco que existe dentro de nós. Avisos. Gente, eu vou pedir a vocês, estou vendo aqui que já tem vários coraçõezinhos, eu vou pedir a vocês para curtirem durante a live, isso ajuda com que o Instagram comece a entregar, a realmente aparecer ali que eu estou ao vivo, porque as seguidoras às vezes não conseguem nem saber que eu estou ao vivo porque o Instagram não aparece lá em cima. E até uma amiga minha me falou claramente que isso aconteceu com ela. Eu estava ao vivo, ela estava na live, ela teve que sair, na hora que ela foi voltar, ela falou que não estava aparecendo para ela lá em cima. E ela procurou o meu Instagram e clicou e eu ainda estava ao vivo. Então, assim, realmente faz diferença quando vocês clicam, tá bom? Compartilhar, eu fiz isso semana passada e eu ri bastante assim, porque eu compartilhei a live com vocês aqui na hora, ao vivo,
E várias de vocês que eu tinha enviado semana passada, vocês vieram. Aí eu vou fazer aqui agora e vou falar para vocês compartilharem também. Eu já vi aqui que várias de vocês estão aqui, mas compartilhem com amigas de vocês, amigos aí, a live. Pessoas que vocês sintam no coração que vão gostar desses conteúdos. Pronto, coloquei várias pessoas aqui, 5. Compartilhei com 5 mulheres aí, 5 seguidoras maravilhosas. E compartilhem aí também, gente, com as amigas de vocês, as pessoas que vocês sentem que esse material vai contribuir. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão que queiram comentar, se vocês estiverem vivenciando também alguma questão do que eu estiver compartilhando aqui, podem deixar nos comentários aqui, quem estiver assistindo depois também, que aí eu leio e vou respondendo vocês à medida que a live for ocorrendo, tá bom? Então vamos lá, gente. O que a gente precisa para prosperar? O que a gente precisa para se conectar com o nosso poder pessoal? Porque quando eu falo com vocês, e principalmente com as mulheres, sobre prosperidade, o primeiro caminho é a questão do poder pessoal. E aí eu falo principalmente às mulheres porque o feminino, ele foi muito, muito desvalorizado ao longo da história. E aí essa energia, sempre quando eu tô falando com vocês, estou falando de energia, né, gente? E aí essa energia do nosso feminino, ela acabou ficando apagada por conta de nós termos nos desconectados desse poder pessoal. E eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu semana passada, eu acho que foi na sexta-feira. Eu fiquei muito feliz. E eu quero ler aqui porque é exatamente tudo o que eu estou comentando com vocês a respeito de poder pessoal. Quero ler esse comentário aqui, ó. Depois de 3 anos sem pegar no meu carro, voltei a dirigir graças a tudo o que estou aprendendo com você. Estou me colocando como uma mulher livre e poderosa. E o meu marido está adorando eu não ficar tão dependente dele. Gente, quando eu li esse comentário, e eu recebo comentários assim de vocês, recebo comentários assim, principalmente das alunas quando elas entram nesse processo de imersão. Uma das coisas que eu sempre comento é que para todas nós que queremos contribuir com a construção de um mundo melhor, é fato que você faz isso a partir da tua mudança interna. Porque olhem esse comentário que eu acabei de ler para vocês. Na hora eu fiquei tão feliz, mas tão feliz por ela, porque, gente, esse movimento, igual o comentário, o meu marido está adorando eu não ficar tão dependente dele, é outro que merece os parabéns ali também, porque é um homem que quer ver esse feminino com esse poder pessoal ativado. Ele quer ver essa pessoa que está ali junto com ele muito bem. E quando eu falo isso com vocês, eu estou falando de um lugar, de alguém que experimentou tudo isso, gente. Tudo isso. Quando eu saí do meu emprego, um emprego que eu trabalhava lá mais de 13 anos, quase 14 anos, eu tinha total estabilidade, tinha meu dinheiro, tinha meu carro, tinha meu apartamento. E quando eu casei, 6 meses depois, a gente foi morar na Finlândia. E eu fui exatamente para me descobrir profissionalmente. Eu não me sentia conectada com o meu profissional. Eu fugia de assuntos relacionados a energias, relacionados a espiritualidade. Eu fugia de tudo isso, gente. Eu confundia, como a maior parte das pessoas confundem, achando que espiritualidade é religião. E hoje eu vejo que não tem nada a ver, tá? Se alguém tiver dúvidas sobre esses conceitos, comentem aqui, que aí eu falo mais com vocês. Mas eu experimentei muito esse lugar de você não se sentir capaz, de você começar a se sentir com medo de fazer as coisas, né? E aí, onde que a gente entra dentro de um processo que é o que você vai precisar para se conectar com esse poder pessoal, para se conectar com tudo o que vai te trazer sensação de completude, que é aí que eu falo que entra a prosperidade. Porque quando você começa a se sentir bem, a se sentir completa, a se sentir mais empoderada,
é quando o teu externo começa a se manifestar dessa forma. Porque você já está assim por dentro. Você já está se sentindo assim. Quando a gente vai estudar a lei de atração, a lei da atração, a primeira coisa que é falada, e aliás é o que é falado o tempo todo, que aquilo que você está sentindo, aquilo que você está vibrando energeticamente e as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles vão trazer essa resposta, vão te ajudar a perceber o que você está sentindo, aquilo que você está vibrando. Aquilo que você está vibrando é o que você está manifestando no externo. Então, primeiro, prosperidade e poder pessoal é você saber transitar onde? Eu chamo de escala de equilíbrio emocional. Então, para se conectar com o seu poder pessoal, para se conectar com uma prosperidade que vai manifestar no seu externo tudo o que você está sentindo, você precisa começar a perceber o teu emocional, a perceber como você está. Se você está num ponto de equilíbrio ou se você está muito nas extremidades, ou se você está muito nos excessos. Por quê? O equilíbrio, a prosperidade, vai estar no centro das nossas questões emocionais. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas imagens para explicar. E a escassez, os medos, tudo aquilo que tira a nossa confiança na gente mesma, tudo aquilo que faz com que a gente não se sinta capaz, faz com que a gente se sinta com medo de dirigir, sendo que você sabe dirigir, você está habilitada a dirigir, mas vem aquela sensação de medo. Tudo isso está relacionado com os extremos, que é onde a gente vai ter o excesso ou a falta. Esse desenho aqui, deixa eu afastar um pouco para vocês poderem ver o desenho todo. Quando a gente está falando de emocional, a gente está falando de energia, tá? É de vibração energética. Então, parem para observar isso. Se a gente está falando da nossa emoção, a gente está falando de vibração energética. Então, quando você está vibrando emocionalmente num ponto de equilíbrio, seja numa alegria, numa satisfação, ou até mesmo em emoções, eu vou falar isso com vocês daqui a pouco, em emoções que a gente considera ruins, mas se você está num ponto de equilíbrio dentro de si mesma, você vai estar mais ou menos aqui. E percebam que não existe um fim, onde começa, por exemplo, aqui uma tristeza e onde tem uma euforia. E no centro a gente vai encontrar a alegria. O excesso da alegria vai trazer euforia. E pouca ou nenhuma alegria, né, a falta da alegria, vai trazer tristeza. Mas observem que numa escala de vibração energética, a gente não tem um ponto onde você define o que é tristeza, onde começa a tristeza e onde termina a tristeza para começar uma alegria, onde começa e termina a alegria para começar uma euforia. Então, quando eu falo com vocês que prosperar é você saber transitar nessa escala aqui, é você saber andar desse ponto de equilíbrio para cá ou desse ponto de equilíbrio para cá, sem você chegar nos extremos, sem você ficar, quando eu falo chegar, é você permanecer. De onde surge tudo aquilo que tira a nossa confiança em si mesma? De uma sensação, de uma vibração energética que está muito relacionada aos extremos. Então, se você está com uma falta de confiança, aconteceu alguma coisa que fez com que a sua autoestima em equilíbrio, que é o que fica aqui no centro, alguma coisa aconteceu para que você viesse para cá, para uma baixa autoestima. E aí, quando a gente fica com os nossos pensamentos alimentando, eu trouxe o exemplo, né, do medo de dirigir. Depois eu recebi outras mensagens de outras mulheres, outras seguidoras aqui comentando a mesma coisa, que elas querem sair também desse medo de dirigir. Nesse exemplo, esse medo muito grande, quanto mais ele é alimentado, mais você fica aqui nessa escassez,
nesse pouco, nesse menos. Agora, se você começa a se autotrabalhar para conhecer suas energias, trabalhar teu equilíbrio emocional, e aí eu venho falar com vocês muito sobre os chakras, que foi o início do meu processo. Eu só sei tudo isso que eu estou comentando com vocês aqui hoje por conta de trabalhar os meus chakras, por conta de equilibrar os chakras. E aí, quando você começa a fazer esse processo, você começa a observar onde que estão tendo pensamentos em você que estão alimentando esse medo. Seja o medo de dirigir, seja uma falta de confiança em si mesma, uma baixa autoestima. Todas essas questões, elas estão sendo alimentadas de alguma forma, onde você fica aqui nesse extremo. Se você começa a se autotrabalhar para elevar a tua energia, para começar a trazer mais capacidade de você sair desses pensamentos, porque não é simplesmente falar, para de pensar negativo, faz o exercício de mudar o seu mental, dá muito certo, mas fazer só isso para quem está muito num extremo é pouco. A pessoa precisa fazer exercícios onde ela eleve a vibração, eleve o campo vibracional. A gente vai ter vários nomes para a mesma coisa. Campo vibracional, aura, campo de energia. E tem vários exercícios que a gente pode fazer que você consegue elevar teu campo vibracional e aí você consegue sair, começar cada vez mais sair desses pensamentos e vir para o ponto de equilíbrio. Aí, eu quero entrar agora em 3 situações que eu anotei aqui. Eu até anotei nos post-its que estão aqui na minha mesa, ó. Que são 3 erros que as pessoas cometem quando a gente está falando de emoção e quando a gente está falando de começar a conseguir se manter equilibrada. Ter esse ponto de equilíbrio em você. Quando eu mostro essa escala aqui para vocês, eu quero que você compreenda que existe um ponto de equilíbrio, por exemplo, da alegria. Aqui uma tristeza, que é a falta da alegria, e aqui uma euforia, que é o excesso da alegria. Quando eu mostro esse ponto de equilíbrio aqui no centro, quando a gente ouve falar de equilíbrio emocional, eu achei esse erro lá no passado, eu pensava dessa forma, que equilíbrio emocional seria você ficar o tempo todo aqui, ó, o tempo todo com alegria, por exemplo. O tempo todo. E esse é um primeiro erro que a gente comete quando a gente está falando sobre assumir o seu poder pessoal através do teu emocional. Eu recebi mensagens de vocês, de vários de vocês, falando sobre a oscilação das emoções. Minha emoção oscila muito. Aí o que significa isso? É exatamente aqui, ó, ficar desse ponto para esse, desse para esse, muito rápido. Tem até uma outra explicação, que aí é assunto para outra aula, gente, que é essa, vou só mostrar o desenho. Na verdade, o ponto de equilíbrio é aqui, e a falta e o excesso, eles estão se encostando. Quando a gente está oscilando muito, a gente fica transitando aqui, ó. Por isso que é muito rápido. Tô numa euforia, tô numa tristeza, tô numa euforia, tô numa tristeza. Mas isso é assunto para outra aula, porque é assunto para uma aula inteira esse. Mas quando está acontecendo isso, e eu recebi mensagens de vocês, né, comentando sobre essa questão do excesso ali das emoções, de sempre estar nos opostos e não conseguir manter esse ponto de equilíbrio, a gente acaba achando que ter um equilíbrio emocional é você se tornar um zen, né? Você estar zen o tempo todo. E esse é um erro. Esse é o primeiro erro que eu quero trazer para vocês aqui nessa live de hoje. Você manter o teu equilíbrio emocional, isso vai te permitir elevar teu campo de vibração cada vez mais, vai te permitir se conectar cada vez mais com teu poder pessoal, com as tuas energias, com teu eu superior, vai te permitir receber muito mais inspiração, vai te permitir ter muito mais a vida que você quer ter, porque você está no seu centro. Mas isso não significa que você vai ficar zen o tempo todo ou que você vai ficar zen todos os dias. É aí que está a diferença.
E ocorre esse erro. Esse é um primeiro erro aí quando a gente está falando sobre equilíbrio emocional, que é algo que vai te ajudar a prosperar muito, muito. Fez sentido, gente? Por que eu digo, vou trazer um exemplo para vocês, de que equilíbrio não é você permanecer aqui no centro o tempo todo. Um exemplo tá até no erro 2, tá? Mas eu já vou adiantar aqui. O segundo erro, que vai ser um exemplo aqui para o nosso primeiro erro, é você achar que você tem que ser feliz em todos os momentos da vida, mesmo nos momentos mais difíceis. É outra questão, que é negligenciar o que a gente sente. E eu quero falar muito com vocês sobre o poder das nossas emoções, porque tem muita energia aí para nós. E muita mulher não está conseguindo se conectar com o poder pessoal porque ela não para observar a energia forte que tem para ela em todas as emoções. E nós temos uma facilidade muito grande de sentir. Emoção é energia. E a gente tem uma capacidade muito grande de sentir as emoções. Então, ó, primeiro erro, achar que ser uma pessoa equilibrada é você virar uma monja, ficar zen todos os dias, e não é. Na verdade, o equilíbrio é você saber transitar aqui, sem você ficar aqui, ó, nos extremos, sem você ficar agarrado nos extremos. O que a gente faz é ficar agarrado energeticamente naquela sensação ruim. E não, é você saber transitar. O segundo erro, que eu vou falar o exemplo daqui a pouco, o segundo erro é você desejar ser feliz mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais desafiadores. Por quê? Que isso é um erro. Porque a felicidade também faz parte de uma escala vibracional. E sim, vão ter momentos que a gente não está feliz e que está tudo bem. Um exemplo desse é quando eu estava no enterro da minha mãe, há 2 anos, 1 ano e meio atrás. Eu estava lá e o que eu menos sentia naquele momento era a alegria. Agora, quando você consegue trabalhar cada vez mais tua capacidade interna, tua autoconfiança, ter sensação de plenitude na vida, e é tudo isso que faz com que a gente permaneça mais próximo aqui, ó, do ponto de equilíbrio. Quando você consegue manter essa sensação de plenitude na vida, você consegue passar pelos momentos difíceis sem ficar presa aqui, sem se apegar à tristeza, né? Eu tenho um exemplo próximo, perto de mim, de uma pessoa que não superou a perda, não consegue sair daqui, ó, do apego, dessa questão da tristeza. E tudo isso vai fazendo o quê, gente? Pensa em campo de energia, você tem um campo de energia ao seu redor, e esse campo de energia, ele é alimentado de acordo com as emoções que você está sentindo ali. Se você sentiu uma tristeza, vou trazer até uma questão mais profunda agora, tá? Anotem isso aí. Se você sentiu uma tristeza e você observou que aquela tristeza está te ensinando algo, eu já estou entrando no erro 3, mas se você observou que aquela tristeza está te ensinando algo, ela está te mostrando algo a seu respeito, alguma coisa que está errada, ótimo. Ela está te mostrando como você vir para cá, para o ponto de equilíbrio. E isso faz teu campo de energia crescer ainda mais, ficar ainda mais forte, ainda mais brilhante. Isso te faz se conectar cada vez mais com o teu poder pessoal, com a prosperidade de tudo que você quer manifestar na sua vida. Agora, se você sente uma tristeza, se você está num momento difícil e você se apega a esse momento, você acaba ficando presa aqui nessa falta. O que vai começar a ocorrer é que aquela energia, aquela emoção ali daquela energia, que está só querendo te mostrar algo, ela começa a ser tão alimentada pelo pensamento o tempo todo, ai que ruim,
que ela começa a sugar a tua energia. Você começa a ter a sua energia sugada, sugada, sugada. Quando você vê, você está sem força para fazer as coisas, você está sem coragem, você não quer fazer. Tudo isso está totalmente relacionado com a nossa questão vibracional. Então, erro 1, achar que equilíbrio emocional é você ficar o tempo todo zen, porque não? Em alguns momentos você vai precisar de uma energia a mais, de uma sensação a mais de raiva, por exemplo. Em outros momentos você vai precisar de uma energia de estresse, por exemplo. Nessa mesma questão com a minha mãe, eu nunca tinha dirigido dentro de São Paulo, e eu morava em São Paulo na época já. Eu nunca tinha dirigido, eu tinha acabado de voltar da Finlândia, então eu precisei alugar um carro e dirigir de São Paulo até Minas, que era quando minha mãe ia fazer a cirurgia. Foi tudo muito de repente. E aí, gente, eu precisei de um estresse gigantesco. Naquele dia, o que eu menos precisava era de ficar zen, de ficar num equilíbrio, me sentindo toda zen, porque eu precisava enfrentar o trânsito para chegar até lá. Eu nunca tinha dirigido daqui de São Paulo até lá. Nunca tinha feito esse caminho, já tinha ido de ônibus, mas eu dirigindo nunca tinha ido. Então, conseguem perceber? Ficou claro esse exemplo? Por que equilíbrio emocional é você saber transitar aqui, ó, nessa escala, de acordo com o que você está precisando naquele momento da tua vida. Eu quero que isso fique bem claro para vocês, porque isso faz uma diferença gigantesca no nosso campo vibracional. Gente, por isso que eu falo que é disso que as pessoas precisam para prosperar. Não só as mulheres, né? É porque nós mulheres temos uma facilidade muito grande com as emoções, em sentir, mas os homens também. Para prosperar, se você souber aqui, ó, caminhar na escala de um equilíbrio de emoção, nossa, você consegue fazer tudo o que você precisa ali naquele momento. A gente vê isso, até estava vendo uma série esses dias com meu marido, e a gente consegue ver isso em grandes empresários, grandes empreendedores, porque eles treinam esse processo do equilíbrio emocional, para em momentos onde as coisas estão pegando, o emocional não baixar, não tirar a capacidade de raciocínio. Então, primeiro erro, achar que tem que ser zen o tempo todo. Segundo erro, ser feliz mesmo nos momentos difíceis. Não, aqueles momentos mais difíceis também estão nos ensinando algo e vão ter situações que vão tirar a nossa alegria ali naquele momento. Você não vai estar se sentindo alegre, mas o que é possível sim é você estar se sentindo em paz. Aí vem uma diferença entre ponto de equilíbrio, porque se você está conseguindo manter esse ponto de equilíbrio com a tua energia, você sente paz, você sabe que está tudo certo. No enterro da minha mãe, o que eu menos sentia era alegria, mas eu sentia muita paz, sabia que estava tudo certo, que tudo aconteceu do jeito que tinha que ser. E a gente vem para um terceiro erro, que acontece em relação a essa questão de equilíbrio emocional, que é você julgar ou negligenciar as emoções que você acha que são ruins. Como, por exemplo, tristeza é uma coisa ruim, então eu não quero tristeza e quero ser feliz o tempo todo. Todas as emoções têm poderes ali para nós. Eu quero que vocês... Eu gosto muito, gente, de falar sobre as emoções, porque tudo o que nós estamos vivenciando no dia a dia são emoções. Elas são os resultados dos nossos pensamentos. Elas são os resultados daquilo que a gente está vibrando energeticamente. Então, se você olha para a tua emoção, você consegue observar como você está internamente. E aí, julgar ou negligenciar as emoções ruins, ditas ruins. Ah, essa emoção é muito ruim, eu não quero sentir isso. E na verdade você está perdendo um poder que tem ali para você. A tristeza, me falem aí, gente, vocês
imaginam alguma questão que a tristeza pode trazer para você, de poder, de capacidade? Ou até mesmo a raiva? A raiva é até mais fácil da gente observar qual energia que ela tem ali para contribuir com a gente. Me falem aí nos comentários, quem estiver assistindo depois também, me falem nos comentários aqui qual energia vocês acham que a raiva tem para contribuir com a gente. Ou qual energia vocês acham que a tristeza tem para contribuir. Me falem aí, eu vou beber uma água aqui enquanto isso. E vou ver os comentários aqui de vocês, eu vi que tinha alguns aqui. A Vilminha perguntou como sair de uma energia pesada para uma energia leve. Aí você está falando de transmutação mental. Transmutação mental, a gente sair daquilo que está pesado para ir para o leve, é tudo que eu estou comentando com vocês aqui nessa live. Saber utilizar o poder que tem naquela energia pesada ali que você está sentindo. Saber utilizar esse poder é você olhar para essa energia sem o julgamento do certo ou do errado. E aí eu vou entrar explicando mais agora, nesse erro 3, que é um erro a gente olhar para um determinado sentimento e achar que ele é ruim. E aí a gente não querer sentir. Porque nós estamos fazendo parte da vida humana. O que a gente consegue fazer muito é utilizar daquele aprendizado que aquela emoção tem, e aí automaticamente você sai dela na hora, quando você utiliza o aprendizado. Mas eu vou explicar e vou te responder, Vilminha, na hora que eu começar a explicar o item 3 aqui, o erro 3, tá? A Lê falou que sempre que precisa se posicionar junto, sinto muita raiva. E há algum tempo comecei a agradecer e a utilizar ela para me ajudar a ter coragem. Perfeito! Perfeito, Lê! Gente, eu tô muito feliz com vocês, muito feliz mesmo, porque eu vejo certos tipos de situações acontecendo que é puro autoconhecimento, é puro poder pessoal, conexão com o poder pessoal. Esse comentário que a Lê acabou de falar é pura conexão com o poder pessoal. Você conseguiu observar que, primeiro, você tem dificuldade de se posicionar, que é você reconhecer suas sombras. É uma das questões que estão anotadas aqui de como resolver essas situações desses erros. Né? Reconhecer suas sombras, reconhecer aquilo que você tem dificuldade de fazer, sem críticas, sem julgamentos, sem autopunição. Reconhecer. Tenho dificuldade de me posicionar, por exemplo. E aí, quando você faz isso, você começa a perceber o que você sente na hora que você tem que fazer aquela atitude, que você tem que tomar essa atitude. E tudo isso te permite estar movimentando tua aura o tempo todo, movimentando teu campo de energia. Porque se vem essa dificuldade de se posicionar, e na hora que você tem que fazer isso, você observa que surgiu um medo muito grande. E aí, o que você precisa? Você precisa de uma raiva, sim. Por quê? É o que a Lê falou. A raiva ajuda ela a ter coragem. Por que a raiva ajuda a ter coragem? Porque a raiva, gente, é uma energia que te traz muita ação. Ação. Para observar alguns momentos da vida, não sei se já aconteceu com vocês, ou talvez com algumas pessoas próximas, algum momento da vida que você fala, agora chega, sabe? Aqueles momentos assim que a gente fala, ai gente, quer saber? Agora chega, não vou passar mais por isso, ou não vou sentir mais isso. Quando chegam esses momentos, o que a pessoa mais está sentindo na hora que ela está gritando, agora chega, não dá mais para mim isso, eu vou mudar isso na minha vida? Ela mais está sentindo nesse momento raiva. E essa energia de raiva faz o quê? Te traz força para agir, te traz energia de ação. A raiva faz com que a gente tenha um potencial muito grande de energia para a gente mudar aquela situação que está nos gerando raiva. E quando isso começa a ser algo mais claro para nós,
você começa a perceber o quanto você estava utilizando essa energia de raiva no lugar errado. Porque ao invés de pegar toda essa raiva, como no caso da Lê, e ir lá e ter uma coragem para se posicionar, que é o que ela está fazendo, o que é muito mais comum é a pessoa sentir a raiva e ir lá e brigar com o outro, e discutir com o outro, e jogar toda aquela raiva em cima do outro, não é? Então, tem essas questões bem diferenciadas, tá? Bem diferenciadas, porque o erro 3, quando a gente julga uma emoção como ruim, a gente acaba não utilizando, negligenciando o poder que existe ali naquela emoção para nós. Eu não sei se vocês falaram aqui sobre a tristeza, deixa eu ver se alguém falou. Para mim, depois de chorar e aceitar minha tristeza, vem a gratidão. Domingos falou, a raiva nos faz querer sair daquele lugar. Exatamente isso, exatamente. Determinação, ação, contribui para entrar em ação, beleza. Isso, gente, isso. A raiva traz muita energia de ação. Vai lá e faça. Traz força. Exatamente. E aí, a tristeza, por exemplo, gente, a tristeza é um processo de autoconhecimento profundo. Se a gente parar para se ouvir nos momentos que a gente está sentindo tristeza, são os momentos onde você vai mais descobrir questões dentro de si que são sombras, questões que estão te atrapalhando, questões que estão muitas vezes criando uma autossabotagem. E que quando vem uma tristeza, você consegue olhar para tudo aquilo. Você consegue enxergar. Consegue a partir do momento que você não olha para a tristeza e fala, ai, como é ruim estar me sentindo assim. Nossa, como é ruim isso. Isso só alimenta ainda mais a questão em desequilíbrio. A questão vibracional em desequilíbrio. E você não se permite enxergar o que aquela tristeza está te mostrando. Qual convite que ela está te fazendo a enxergar o incômodo, a enxergar de onde está vindo a situação que está gerando aquela tristeza. E o que você pode fazer para mudar esse processo dentro de si. Todas as emoções são energias e todas elas têm um potencial energético muito grande para o nosso crescimento, para a nossa capacidade de se conectar com o poder pessoal e de prosperar. Só que a gente precisa aprender a desenvolver esse processo de olhar para a tua emoção e perceber qual energia tem ali para você e utilizar essa energia no dia a dia. Ao invés de ser... O ego é levado pela emoção, né? O ego vai assim, igual uma folha que cai no rio e ele vai solto ali. E não é esse o processo. É o processo de você olhar, observar, acolher, ressignificar e expandir. Como resolver, né? Eu trouxe para vocês 3 erros, não vou deixar só nos 3 erros, porque se a prosperidade e poder pessoal é saber transitar nessa escala aqui, permanecendo cada vez mais próximo ao ponto de equilíbrio, sem ficar preso aos excessos aqui, aos extremos. Então, se a prosperidade e esse poder pessoal está mais aqui, nesse ponto de equilíbrio, sabendo transitar aqui para lá e para cá, e a gente tem erros que nos dificultam de conseguir transitar, porque se você acha que se manter equilibrado é ficar aqui, ó, o tempo todo, quando você vem um pouco para cá com uma tristeza que ela tá querendo te mostrar algo interno que precisa ser resolvido, pronto, você já começa a alimentar ainda mais problema. Que é, se você tá nesse erro achando que equilíbrio é ficar o tempo todo zen, quando você fica um pouco triste, você já vai ficar, nossa, achei que eu tinha melhorado, achei que eu tinha evoluído já um pouco mais na minha vida, e tô eu aqui de novo triste. Isso é um erro. Ponto de equilíbrio é você saber transitar aqui, ó, perceber tudo que está ocorrendo dentro de você e ir crescendo cada vez mais. Até um dia, né, que a gente
evolui aí a ponto de virar um Jesus Cristo, um Buda, e aí sim você vai estar acima desse ponto de equilíbrio, não vai estar nem transitando mais aqui, vai estar acima, vai receber as emoções sim, vai sentir as emoções, mas não vai mais ficar transitando para lá e para cá, igual a gente vivencia, né? Então, solução para essas questões, eu anotei para vocês, ativando e reequilibrando os chakras. Por que eu trouxe a situação dos chakras? Tudo isso que eu estou explicando, hoje em dia eu consigo compreender claramente o quanto a emoção é energia por conta de lá atrás, em 2017, eu ter começado a ativar os chakras, a reequilibrar os meus chakras, a fazer esses exercícios, e eu comecei a perceber o quanto você ativa dentro de você todo o potencial que está aí, toda a energia que está aí, toda a emoção que está aí. E aí, tanto a parte luz quanto a parte sombra. Segunda questão para auxiliar, reconhecer essa parte sombra. Reconhecer as nossas dificuldades. Tudo aquilo que o ego, na verdade, não somos nem nós, tudo aquilo que o ego não quer enxergar. Reconhecer que você tem uma parte dentro de você que é difícil, que é desafiadora, que é chata. Gente, quando a gente consegue enxergar a nossa parte chata, é chata até com a gente. Eu vou falar mais com vocês lá no workshop, mas, nossa gente, lá no workshop eu vou trazer um conceito que me veio, já tem mais ou menos uns 2 meses que me veio a inspiração. Eu acordei com a imagem na minha cabeça e as explicações falando na hora, olha, é isso aqui é isso aqui também é isso. Eu não vou contar para não dar spoiler aqui, mas vai ser muito legal. E eu vou falar sobre essa questão de reconhecer essas partes nossas internas que são chatas, que nos atrapalham, que nos limitam. Porque quanto mais você consegue reconhecer essas sombras, mais você vai perceber quando aparecer uma emoção de tristeza, de raiva, de insatisfação, de insegurança. Na hora, você vai começar a conseguir identificar qual questão que essa emoção está alimentando e que ela está mostrando. E aí você vai começar a utilizar dessa força e desse poder para sair desses medos. Pode ser medo de dirigir, pode ser medo de começar um projeto novo, pode ser medo de, sei lá, aprender uma língua nova, pode ser uma vergonha, né, um medo de se posicionar. Cada um de nós tem uma questão, aliás, várias questões, né, gente, internas, que a gente tem ali processos com os nossos medos. Você conseguindo reconhecer essas sombras, reconhecer inclusive as sombras que são maiores, que são as que eu vou mostrar lá no workshop, que são aquelas que alimentam, aquelas que ficam falando, você não é boa mesmo, né? Nossa, não deu certo mesmo, né? Ai, acho que você devia desistir. Essas vozes, elas têm nomes, e eu vou trazer nomes para vocês dessas vozes. E elas acabam sendo alimentadas muito a partir do momento que a gente não age, a partir do momento que a gente fica cedendo ali nesses excessos de equilíbrio emocional. Então, reconhecer as nossas partes que precisam ser melhoradas, os medos que precisam ser perdidos, que você precisa deixar para trás, e tudo isso vai elevar teu campo de vibração, trazer mais energia. E aí, utilizar as energias das emoções a seu favor, que é o que eu falei aqui na live o tempo todo. Quando você começa a perceber que emoção é energia, e que quanto mais você alimenta aquela emoção em você, principalmente as emoções que estão aqui, ó, nos extremos, tá? As emoções de extremos vão ser, como eu falei, tristeza, euforia, e aqui no centro é que tem a alegria. Então, quanto mais a gente não percebe ali e fica alimentando ou uma tristeza ou uma euforia, menos você está utilizando do poder dessas energias. Elas estão alimentando cada vez mais essas sombras aí que têm nomes. E aí mais distante você fica de poder pessoal, de prosperidade, pensamentos, ai, não dá certo, não consigo. Agora, se você consegue inverter a situação e realmente começar a utilizar
a energia que existe nas emoções a seu favor, aí a coisa flui. Gente, me falem se deu para entender ou se ficou muito complexo. Eu vou esperar um pouquinho aqui as mensagens de vocês. Sim, a Heloísa perguntou sobre o medo. Heloísa, o medo, na verdade, eu até tinha anotado algumas questões sobre o medo, mas eu acho que não está aqui agora. O medo, ele é o oposto. O Tom até fala, eu estou com um livro do Tom Campbell aqui, o Tom até fala que o medo, ele é o oposto do amor. O medo, ele vai estar na escala maior de todas as outras questões de emoções. E se você está sentindo medo, para observar de onde tem questões por trás desse medo. E aí, quando você para observar, gente, eu estou sentindo medo porque eu estou imaginando uma situação que nem ocorreu ainda, que é quando acontece na ansiedade. Eu estou imaginando essa situação, mas isso nem aconteceu. Aí você para observar a probabilidade. Mas isso nem tem tanta probabilidade de acontecer e eu estou aqui sentindo medo por conta disso. Ou também o medo relacionado ao passado, né? Que aí vem as questões do nosso passado, experiências que você vivenciou, é muito comum também. As experiências que a gente vivenciou no passado não foram tão boas, e aí você vai experimentar algo parecido, vem o medo. Eu não vou fazer porque eu tenho medo. Gente, um exemplo dessa questão comigo em relação a medo foi abrir empresa. Foi incrível, porque era algo que estava muito inconsciente. Meu marido o tempo todo, Érica, abre uma empresa, abre uma empresa, abre uma empresa. Eu já estava trabalhando com tudo que eu faço hoje. E ele, abre uma empresa, abre uma empresa. E eu estava postergando esse assunto. Quando eu decidi fazer, começou a vir. Porque aí, se você está aberta para cada vez mais seguir os passos da sua vida em direção a tudo o que você veio fazer, e aí eu chamo que é em direção à sua prosperidade, porque a sua prosperidade não é a prosperidade do fulano, do vizinho, da pessoa lá da rede social, ou do youtuber, ou da atriz X, não. Do empresário Y. A tua prosperidade é tua. Ela está no teu caminho, naquilo que você veio experimentar de vida. Naquilo que você veio realizar de vida. Né? Teve uma amiga minha que comentou um exemplo esses dias, que era do caminhão. Que cada um de nós somos um caminhão, que nosso eu superior está ali dirigindo esse caminhão, então o nosso ego aqui, nosso corpo seria esse caminhão. E cada um de nós veio para carregar uma determinada carga. Essa carga seria os nossos dons, tudo aquilo que a gente veio realizar na nossa vida, tudo aquilo que a gente veio aprender ainda mais, desenvolver novas habilidades, novos dons. Quando você se conecta nesse caminho, no teu caminho de prosperidade, a vida flui, tudo flui. Aquilo que gera medo começa a se dissolver e você começa a ter a percepção, sentir muito mais energia para conseguir superar aquele medo e você começa a ter a percepção do que está alimentando aquele seu medo. Qual situação do passado ou qual medo, ansiedade com o futuro que está alimentando esse medo. Né? E eu lembro que nessa questão de abrir a empresa, eu cheguei a ligar para uma secretária. E aí, cheguei a ligar para um lugar, a secretária atendeu. Quando ela atendeu, gente, ela falou assim, consultório fulano de tal, boa tarde? Não era nem consultório, era clínica. Clínica tal, boa tarde? Gente, na hora que ela falou isso, tem uns 2 anos isso, na hora que ela falou, me veio a sensação de um incômodo tão grande, porque eu me lembrei dos quase 14 anos lá que eu trabalhei na empresa privada e eu atendia o telefone dessa forma. Eu atendia, empresa fulana de tal, Érica, boa tarde. Quando a moça falou exatamente ali, da forma como eu atendia o telefone, veio tudo, gente, veio tudo. Vieram todas as situações
de desequilíbrio, de incômodo, todas as emoções ali dos extremos, de muito estresse, de trabalhar muito, de ser trabalho pesado, trabalho para muitas pessoas e uma só fazendo, eu assumia muita coisa. Então, assim, tudo aquilo veio e eu falei, nossa, é por isso que quando fala empresa, dentro de mim, meu ego tá saindo correndo. Mas o teu caminho tá ali, né? O teu poder tá ali, tua força tá ali naquele propósito. E fica claro para você, fica muito claro. Tua energia cresce na hora, você enxerga. É como se tudo aquilo que estivesse me alimentando num medo, por exemplo, e fazendo eu ficar aqui na falta, né, de não tomar atitude, não tomar ação para abrir minha empresa, por exemplo, é como se tudo aquilo que estivesse me alimentando aqui, todo aquele medo, ele começasse a se dissolver a partir do momento que você começa a enxergar, a entender o que está por trás. E por isso que eu falei que a primeira questão para resolver, que eu trabalhei e trabalho muito, é a ativação dos chakras. Porque quando você está com os chakras ativados, você permite esse processo acontecer, de sair do seu inconsciente a informação e vem e você enxerga teu chakra frontal aberto, teu terceiro olho aberto. Você, na hora, você fala, é por isso que eu tô com medo disso. E a situação do medo, ela serve muito, muito para nos reter, para nos segurar. Só que o medo tá ali para nos reter, para nos segurar daquilo que realmente é para ser feito dessa forma. E não para nos segurar, nos manter no mesmo lugar de situações que a gente não quer. Você quer progredir, você quer crescer e vem aquele medo. E aí ele está baseado ou no passado ou no futuro. Eu não sei se eu respondi a Heloísa. Me fale aí, querida. A Lê falou que a primeira vez que sentiu raiva, ela brigou com uma mulher que ela nem conhece. Ah, que legal. E depois ela observou e foi aprimorando. E é isso. O processo de autoconhecimento, de evolução pessoal, desse poder pessoal, é você se permitir experimentar as situações, né? E rir, inclusive, quando eu brinco que é escorregar na casca da banana. Rir quando acontecer essas situações que a gente escorregou na casca da banana, brigou lá, discutiu. A Maria Aparecida falou que deu para entender, mas a energia de tristeza por uma perda recente também é possível transmutar? Claro, claro. É importante vivenciar o luto, né? Até dentro da psicologia é falado dessa forma também. É importante você vivenciar o luto, vivenciar aquele momento ali que você está realmente se desconectando da perda ali, do distanciamento material, do distanciamento físico, mas permanecer nessa perda, permanecer nesse luto, que é alimentar a situação aqui, ó, seja da falta ou do excesso, né, excesso de tristeza, mas sim, é possível transmutar. Gente, prosperidade é uma singularidade, sim. Amei o tema dessa live, estou curiosa para saber no que a vergonha tem a me contribuir. É uma emoção que ainda tenho muita dificuldade de lidar. Começa a perguntar e vai vir para você a resposta. Vai vir. A vergonha vem, eu vou trazer dentro do conceito geral, né? A vergonha, ela tá te contribuindo para que você não faça algo que você está julgando como errado. Só que quando a gente fala das emoções, eu vou repetir, das emoções aqui, ó, nos extremos, aí a gente está desequilibrando aquilo que é para nos contribuir. Então, se você tem vergonha de tudo, ou se você tem vergonha, muita vergonha, né, muita dificuldade de lidar e sente vergonha em quase tudo, então essa vergonha está muito vibrando nos excessos. Ela não está te utilizando, você não está utilizando dessa energia em equilíbrio.
né? A vergonha aparece quando você vai realizar alguma situação e você fala, não vou fazer isso. Óbvio que não, vou ficar com vergonha. Mas algo para te contribuir num crescimento moral, num crescimento espiritual, num crescimento enquanto pessoa. E não ter que fazer uma apresentação no seu trabalho e aí vem aquela vergonha. É muito comum, né? Nosso ego morre de vergonha de falar em público. Aliás, acho que é um dos maiores medos das pessoas, falar em público. Mas todas as vergonhas que a gente olha e fala, gente, mas isso é um exagero, não era para ter vergonha aqui. Aí é porque essa vergonha está muito nos extremos. Ao invés de te ajudar, ela está atrapalhando. A mesma coisa do medo, né? Ele está ali para nos frear, para nos diminuir. Mas se ele está aparecendo na hora de você dirigir, que foi o comentário que eu iniciei a live, se ele está aparecendo na hora de você dirigir, então ele está limitando a tua liberdade, está limitando a tua vida, está tirando o teu poder pessoal, está tirando a tua energia. Por isso que a gente começar a compreender as emoções como energias, a gente vai perceber onde elas estão em excesso e estão tirando a nossa energia, sugando a nossa força. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu já vou finalizar, tá, gente? Já deu até 1 hora. Determinação, falou, e quando a gente não sente mais vontade de brigar, só observar e rir se for o caso. Se você estiver bem com a situação e estiver bem com as pessoas que estão ali, né? Se não tiver nada dentro de você, então tá tudo certo, né? Você conseguiu olhar para o teu processo, você conseguiu ver o teu processo e colocar ele mais aqui, ó, mais para ponto de equilíbrio, né? Se não tá... Quando passo muitos dias super bem e de repente fico em desarmonia um dia, sinto uma derrota, mas entendo que é um processo e sigo em frente. Isso mesmo. A Sui falou isso. Exatamente, Sui. Gente, a gente conseguir perceber esses momentos e esses dias e falar, não, tá tudo bem. Hoje é o que eu falei. O segundo erro é a gente achar que tem que ser feliz o tempo todo. Tem algumas pessoas que acham e buscam esse processo. Mas dentro de um caminho de crescimento, de evolução, dentro de um caminho onde a gente está buscando elevar cada vez mais a nossa consciência, vão sim ocorrer esses dias mais desafiadores. E ali é exatamente como a Sui falou, perceber que é um momento, vai passar, e aí eu trago para vocês o que eu comentei, reconheça o que tem ali, o que essa emoção desse dia tem para te mostrar. Quais são as situações que estão fazendo com que você se sinta daquele jeito? Tem algo em específico? Porque se tiver, aí é um crescimento gigantesco. Você olhar e falar, nossa, eu ainda estou alimentando essa situação em desequilíbrio dentro de mim. E esse desequilíbrio me desconecta ainda mais do meu poder pessoal. Então eu vou olhar para isso, né? Eu vou equilibrar esse processo dentro de mim. Gente, é isso. A Ruth perguntou qual é a forma correta e prática para alinhar os chakras. Tem uma live aqui no Instagram onde eu fiz só sobre esse assunto. Eu não vou lembrar o nome agora, mas eu acho que tem falando sobre chakras lá no título, tá? Mas é uma live recente. Eu falei sobre o que realmente vai ativar e equilibrar os chakras. Tem um segredo aí, tem algo que acontece que ali você vai alinhar e equilibrar. Mas esse processo, eu já começo até a dar um spoiler aqui, é uma jornada. Não é uma coisa que a pessoa faz do dia para a noite e está lá. Né? Eu expliquei mais sobre isso lá nessa live, falei sobre as mentiras ali que o nosso ego acaba acreditando, querendo que venha uma varinha de condão e resolva a situação. Você ativar ele vai te permitir mergulhar profundo ali nesse seu caminho.
mas eu expliquei mais profundamente lá nessa live, tá? Gente, gratidão a cada uma de vocês. Eu vou pedir de novo para vocês deixarem o curtir depois que a live estiver salva, deixar algo que fez sentido para você, algo que te acendeu aí, algo, alguma intuição, alguma sensação durante a live, deixar lá nos comentários, porque isso tudo também contribui com que as outras pessoas que vão assistir depois, elas já entrem na live já com aquela energia que vocês deixaram ali, tá bom? Um beijo grande. A Márcia falou que estou sendo fundamental na expansão dela e no autoconhecimento. Eu fico muito feliz mesmo, Márcia. Esse é o principal objetivo meu, de todas as mulheres que estão me auxiliando aqui. Gratidão, gratidão a vocês, pelo caminho de vocês. Gratidão profunda. Gente, um beijo grande para cada uma de vocês e até amanhã. Amanhã às 19 horas. Amanhã eu vou falar sobre a energia feminina e masculina, os nossos equilíbrios. Um beijo.